Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Eu estava vendo um vídeo que o Regis Danese postou há uns 3 dias. Muitos aqui viram, né, do acidente que ele teve. A gente orou durante os cultos, durante as lives aqui também, o pastor sempre orando. E ele postou um vídeo falando que não era o fim, que quando pensava que já era o fim, Deus tinha um plano ainda para cumprir na vida dele, através da vida dele. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, eu coloquei o título aqui, Ainda Não É o Fim. E quando pensei nessa palavra, Deus já me trouxe à mente esse texto de Gênesis capítulo 37, uma experiência aqui que José é vendido pelos irmãos, né? José teve os 2 sonhos ali que o pai Jacó, até no segundo sonho, falou assim, eu e a sua mãe vamos se prostrar diante de ti, que conversa é essa? Mas aí José só estava contando aquilo que Deus tinha revelado a ele, o sonho que tinha dado. E aí os irmãos vão para o campo, para Dotã, né? E o pai chama José e fala, vai lá meu filho, vai ver como é que eles estão lá, o que está acontecendo, me traz as notícias deles. E quando José está chegando, os irmãos dizem, olha lá, já vem um tal sonhador, vamos matar esse cara e vamos ver o que acontece com os sonhos dele. E o irmão Rubem fala, não vamos fazer isso, vamos jogar ele no poço, porque ele queria livrar José de morrer, livrar da morte, né? E tem essa ideia de jogar no poço, porém depois, no versículo 29, Gênesis 37, 29 diz assim, quando Rubem voltou à cisterna, eis que José já não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse, o rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Aqui a gente vê o primeiro ponto aqui, né? Ainda não é o fim. O Rubem pensou que já era o fim. O Rubem pensou que José já tinha morrido, já tinha acabado tudo. E ali ele vê, os irmãos depois comunicaram ele, né? Contaram para ele, falaram, não, fica tranquilo que não foi isso que aconteceu, explicam tudo para ele. Mas o versículo 31 continua, porque a ideia era mostrar isso para o pai também, não era simplesmente para o Rubem, né? Versículo 31, então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente foi despedaçado. Então José aqui pensou que já era o fim, Jacó pensou que já era o fim, que José tinha morrido, tinha acabado tudo, e a gente está vendo o texto que não foi isso que aconteceu. Mas na cabeça dele, ao ver aquela roupa ensanguentada, ele pensou, é o fim, acabou, não tem mais jeito, meu filho morreu. E aí o texto continua, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, de em alguma área da sua vida você pensar que já acabou, que já é o fim, que não dá mais. Eu vejo isso muito acontecer na vida de alguns atletas, né? Eles pensam, agora não dá mais, acabou, não tem mais para onde ir. Recentemente conversava com um que está em Porto Alegre, e ele veio jogar aqui contra o Santos e me contava a experiência que teve que parar de jogar durante o período, porque tem uma família, e aí contando tudo o que aconteceu, arrumou um outro trabalho e aparentemente para ele já tinha sido o fim, já não dava mais para jogar futebol. E aí Deus preparou uma oportunidade, ele voltou e hoje está jogando no Internacional, no clube grande, mas na mente dele já tinha acabado, já não dava mais por causa da circunstância que ele estava vivendo. E eu não sei se você já passou por isso de repente na sua profissão, de repente um diagnóstico médico que recebeu, não dá mais, não tem mais jeito. Eu lembro que uma vez o meu irmão, na época meu irmão tinha 16 anos, e ele pegou uma bactéria e não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo, e ele estava com as 2 pernas paralisadas e um olho já ficando sem a visão, perdendo a visão, e os médicos faziam vários exames e não sabiam o que estava acontecendo. Então a gente estava intrigado, né? Falei, meu Deus, 16 anos passando por uma situação como essa.
E ele internado ali há quase uma semana, e eu lembro que a médica falou para minha mãe, ó, seu filho não dá mais, está nas mãos de Deus. E ela me contou depois e eu falei, que bom que está nas mãos de Deus, né? Você não foi falar para a médica, mas que bom que não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que faz. E aí na nossa ótica, quando a gente ouve isso, parece que tudo acabou, que não tem mais jeito. Fala, não, se está na mão de Deus, tem um jeito. José estava nas mãos de Deus, vivendo o plano de Deus, vivendo a vontade de Deus em obediência ao Pai. Então ele sabia que Deus ia cumprir, ia fazer a vontade dele no tempo dele. E aí, depois de algum período, a gente orando pelo meu irmão, ele teve essa... os médicos descobriram que foi essa bactéria e deram o remédio, o medicamento correto para a bactéria e foi curado, graças a Deus, hoje está bem, saudável, não ficou nenhuma sequela. Só que a hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora da situação que a pessoa está vivendo, como era o caso aqui de Jacó, ele falou, já era, estou vendo o sangue do meu filho, a roupa dele, tudo aqui, eu não quero nem ser consolado, já acabou. E se de repente você está passando por uma situação hoje que aos seus olhos é impossível, que você pensa que já acabou, se você se voltar para Deus e continuar confiando nele e descansando nele, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, você pode ter um outro entendimento, né? Porque aqui a gente vê que Jacó não queria saber nem do consolo. Porque tem coisas que a gente sabe que não dá mais, tem coisas naturais que você olha e fala, não, essa situação não é que Deus não pode fazer, mas tem coisa que você olha e fala, não, já deu. Mas tem situação que no fundo, lá no coração, você fala assim, não, isso aqui ainda não acabou, não é o fim. Eu sei que Deus ainda pode curar, eu sei que Deus ainda pode restaurar, eu sei que Deus ainda pode abrir uma porta, eu sei que Deus pode fazer alguma coisa a qualquer momento. E aí a gente olha para essa palavra e vê no versículo 38 que enquanto Jacó estava se lamentando, enquanto Jacó estava pensando que era o fim, enquanto Jacó pensou que não tinha mais jeito, que tinha tudo acabado, a Bíblia diz, enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Então aos nossos olhos já tinha tudo acabado, aos nossos olhos já não dava para fazer mais nada, já não tinha saída. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. A gente vê Jesus chegar para Lázaro após 4 dias e dizer, Lázaro, vem para fora. As pessoas falam, mas não dá mais, não tem mais jeito, isso aí já é o fim, já não tem mais saída, não tem o que fazer, não tem que atitude tomar, já cheira mal. Aí Jesus fala assim, acabou, já não tem mais, já acabou, subiu a plaquinha, né? Fala, não, fica tranquilo que eu estou no controle. Como Jesus falou, né? Como Jesus mesmo falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então a nossa atitude vai fazer a diferença naquilo que a gente pensa que de repente não dá mais. A gente olha para a vida de Josué e Caleb. Números 14 vai contar a história de 13 e 14, né, que eles foram enviados para espiar a terra. E aí quando voltam, 40 dias depois, 10 deles decidem dizer, não dá, não tem mais jeito. Vamos levantar um outro capitão, vamos voltar para o Egito, não está dando mais, essa situação aqui não dá, Deus nos trouxe para esse deserto para a gente morrer aqui, não tem mais jeito, é o fim. Josué e Caleb se levantam e falam assim, não é o fim, ainda não acabou. A gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude que a gente precisa tomar é agradar a Deus. Eles dizem assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele fará esse milagre. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos ver que ainda não é o fim. Então nós temos duas situações aqui. Uma que a gente pode simplesmente se conformar com a situação, falar, realmente não tem mais jeito, não tem o que fazer, não tem mais saída. Ou a outra é falar assim, Jesus, eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver a tua vontade, eu vou orar, eu vou crer, eu vou lançar diante de ti toda a minha ansiedade e eu vou confiar que se o Senhor está nesse assunto, pode ser que tenha gigante, pode ser que tenha dificuldade, pode ser que tenha muralha de Jericó, pode ser que tenha barreira, pode aparecer o que for na minha frente. Eu sei que se eu agradar ao Senhor, se o Senhor tem esse plano, não é o fim, porque a tua vontade vai se cumprir. E a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela se cumpre no tempo dela, porque a gente quer as respostas para ontem, né? Aqui a gente vai ver depois, lendo a história de José e Jacó, vai ver que deu tudo certo, não era nada disso que Jacó estava pensando. Ele já estava pensando que tinha acabado tudo e Deus falou assim, Jacó,
seu filho está no Egito. Daqui a pouco não vai ter comida no mundo. E eu só estou levando ele agora porque vai chegar o momento que ele vai precisar ser preparado, passar por todo esse processo, para ele suprir a necessidade mundial, para ele ser essa pessoa que vai ser usada por mim no tempo certo, no momento certo, para mostrar que não era o fim, para mostrar que nem a cova, nem o presídio, nem qualquer outra dificuldade tirou ele do centro da minha vontade, e o meu nome será glorificado através da vida dele. Então eu não sei o que você tem de repente colocado na sua mente, no seu coração como o fim. Você colocou um ponto final aí, você falou, não dá mais, não tem mais jeito. E a gente vê Josué e Caleb falando assim, se o Senhor se agradar de nós, tem jeito. Se fizermos a vontade de Deus e descansarmos, esperarmos nele, como o Salmo 40 diz, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Se a gente descansar nele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, tem jeito, porque o Deus de Israel, o Deus que tudo pode, o Deus que não tem a mão encurtada, o Deus que é fiel, que é santo, que é soberano, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Amém? Coloque diante de Deus a sua vida nesse momento, essa situação aí que você de repente tem decretado, tem colocado como ponto final. Nós vamos orar nesse momento por isso e vamos agradecer a Deus pela resposta que Ele dará, pela vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, por Tua presença, te louvamos por Tua fidelidade, pela Tua palavra. Como é bom ler a Tua palavra e saber que o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem, que faz, Deus, o impossível acontecer, aquilo que para nós de repente está decretado como final. O Senhor vem, muda a história, transforma vidas, restaura, e por isso nós queremos apresentar diante de Ti agora, Deus, cada vida que está colocando essa situação aparentemente impossível, de repente uma causa judicial, uma área da saúde, uma área financeira, alguma outra área que só o Senhor conhece, Deus, mas está sendo apresentado nesse momento, porque a Tua palavra diz que a palavra nem chegou à boca e Tu já conheces, Deus. Por isso eu coloco diante de Ti e peço, Deus, como o Senhor agiu na vida do meu irmão naquela vez, decretando a cura, restaurando ele por completo, que o Senhor possa agir nessas vidas também e que eles vejam a Tua poderosa mão em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, porque o Senhor vai continuar conosco em todo o tempo. Independente das respostas que teremos, nós continuaremos com os nossos olhos postos em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus fiel, que não tarda, que não falha, que age no Seu tempo perfeito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agora orar com você que de repente não entregou a sua vida para Jesus ainda, que não teve essa confiança de dizer assim, Deus, eu não sei como orar, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, mas eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero me converter hoje. A conversão que a gente fala é você ter uma mudança de direção, é você andar de acordo com a sua vontade e você passar a andar de acordo com a vontade de Deus. Então, se você quer hoje dizer, Deus, eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos, repete uma oração comigo assim, diga, Senhor Jesus, eu quero andar sem me precipitar, sem fazer a minha vontade, mas eu quero viver a Tua vontade e os Teus planos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de Ti essas vidas, que o Senhor possa continuar, Deus, cumprindo todos os planos e projetos que tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se você repetiu essa oração, escreve aí, eu orei, e nós vamos entrar em contato depois, e você vai ser mais instruído, vai receber mais informações acerca da palavra de Deus, para continuar vivendo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém?